A paz do Senhor, estamos de volta com as nossas lives de todo sábado. Estamos estudando o livro de São Mateus. Estamos no capítulo 10, hoje nós vamos entrar no versículo 16. Nós vamos ler até o versículo 37, tá? Vamos para o texto e depois a gente vai para a interpretação, versículo por versículo. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não há de revelar-se, nem oculto que não há de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sob os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 pássaros ou passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, nós paramos aqui no versículo 37. Então, o texto, aqui Jesus está falando desde o início do 10, né, quando ele envia os seus discípulos, que foi a live que a gente fez na semana passada, e ele, enviando os discípulos, ele está dando instruções aos seus discípulos. Nessa instrução, né, é o versículo 16 hoje, ele fala dessa oposição que os discípulos vão sofrer, quando ele diz que, olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Então vocês precisam ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Aqui Jesus está falando da oposição dos fariseus aos discípulos. Então ele compara essa oposição à atitude dos lobos em relação às ovelhas. Como que é? Devastadora. Essa relação é devastadora. A única esperança dos discípulos era procurar em seu pastor a proteção. Então, quando Jesus fala assim, eu vou mandar vocês como ovelhas no meio de lobos, Jesus já estava preparando os seus discípulos para aquilo que viria. Hoje eu coloquei o tema da live, as perseguições virão. Você está preparado? Ou você está preparado? Jesus, ele não enganou ninguém. Quando ele envia os seus discípulos, ele deixa bem claro que nós seríamos perseguidos. E a nossa única proteção é estar junto com o nosso pastor. Porque o pastor, ele nunca vai permitir que um lobo devore a sua ovelha. Então, portanto, aí fica já de início, né, aqui nessa live, essa reflexão para a gente. Nós precisamos estar preparados para as oposições, vamos enfrentar hostilidades. Nós devemos, como discípulos de Jesus,
ter uma atitude de prudência, né, e sensatez, assim como Jesus nos ensinou. Vocês são simples, vocês devem ser simples como as pombas, mas devem ser prudentes como a serpente. Se a gente fosse abrir um parêntese aqui para explicar a simplicidade da pomba, né, e a astúcia da serpente, nós íamos ficar aqui bastante tempo. Jesus, ele deu essas duas características desses dois animais para que a gente pudesse pensar sobre a atitude que a gente deve ter. A gente precisa ter aí um ponto de equilíbrio entre a sabedoria e a adaptabilidade. Para fazermos a obra de Deus, em alguns momentos, vamos precisar de muita sabedoria, né? Muita sabedoria. Simples como as pombas, mas precisamos ser prudentes como as serpentes. Não podemos ser pessoas ingênuas. Nós temos que entender que a influência do mal, ela é grande. Nós enfrentaríamos hostilidades, nós enfrentaríamos oposições, e Jesus deixa isso bem claro. Aí no versículo 17, no 18, aí ele vai além, porque Jesus sabia de tudo que ia acontecer. Então ele já previne, olha, os homens vão entregar vocês, muitas pessoas vão entregar vocês para os sinédrios, para os governos, né? Vocês vão ser açoitados nas sinagogas, vocês vão ser conduzidos na presença de governadores, de reis, por causa de mim. E nesse momento, vocês vão dar testemunho aos gentios daquilo que eu fiz na vida de vocês. E a gente vê em outros textos, né? A gente está aqui no livro de Mateus, a gente vê em outros textos que mais tarde os discípulos realmente experimentaram sofrimentos. Né? No livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê muito bem, né, essa perseguição já começando lá em Atos dos Apóstolos. Quando Pedro faz aquele discurso que 5.000 almas se rendem, né? Aquele discurso que ele faz, o primeiro discurso de Pedro logo após o Pentecoste, eles foram, né, eles foram perseguidos ali, foram açoitados, depois Tiago foi morto, né? Tiago foi morto, foi o primeiro mártir, né? Ele foi morto. Depois Herodes viu que agradou, prendeu Pedro também, né, na prisão. Então a gente vê que tudo que Jesus falou aqui, ele sabia do que iria acontecer, né? Os eventos futuros. Aí a gente pode ver lá os sofrimentos dos apóstolos. Em Atos 5:40, em Atos 12, do 1 ao 3, como eu falei, né? E não apenas por parte das pessoas de fora, que eram os sinédrios, os governos, os tribunais, mas também por parte das pessoas que lhe eram chegados. Então Jesus já preveniu os discípulos, né? Ele fala aqui, ó, vocês vão ser entregues até pelas pessoas da sua própria família. Ele fala aqui, ó, o irmão vai entregar à morte o irmão, o pai, o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Você vê que isso começa aqui, né? Olha quanto tempo Jesus falou isso e realmente aconteceu, e a gente está vendo esse tipo de perseguição acontecer até hoje, né? No século que nós estamos, no ano que nós estamos, ainda existem perseguições contra cristãos. Em muitos países aí tem cristãos morrendo, né? Muitos morrendo por causa de perseguição de governos, de tribunais e até pessoas da própria família que entregam alguém da sua própria família, porque quando aquela pessoa foge, né, daquela influência, né, a pessoa acha que só porque nasceu naquela família tem que ter aquela determinada religião, e quando as pessoas se convertem a Cristo, elas são perseguidas. A gente tem visto isso aí acontecer e muito. Então, viver para Deus muitas vezes vai acarretar perseguições, né? Mas a gente tem que entender que essas perseguições e essas oposições também são oportunidades de falar das boas novas. Por quê? Porque nem sempre as pessoas que vão nos ouvir vão aceitar o Evangelho de Cristo, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu comentei isso na EBD, né, alguns domingos atrás, que quando Estevão ele foi martirizado, foi apedrejado e morto ali, né, naquela turba de pessoas, Saulo, na época, né, ainda um jovem Saulo, ele não fez nada, ele assistiu aquele apedrejamento, as pessoas levaram as suas roupas e deixaram ali para Saulo tomar conta, mas Saulo foi profundamente tocado por aquele martírio.
onde Estevão dá um discurso maravilhoso, né, vindo desde lá do Antigo Testamento até aquele presente momento. Estevão é muito usado por Deus ali, era o diácono, mas tinha um entendimento da palavra enorme. Naquele momento ali ele foi perseguido, martirizado, apedrejado e morto. E Saulo, a Bíblia fala que tinha alguém lá observando tudo, que era Saulo. Naquele momento Saulo não fez nada, mas aquela morte impactou profundamente o coração de Saulo. Por isso a Bíblia já revela que ele estava lá no dia do apedrejamento. E um pouco depois, o que acontece? Saulo é confrontado com o próprio Jesus no caminho de Damasco, quando ele leva cartas para perseguir mais cristãos, levar mais cristãos presos, arrastados, presos. Jesus, o próprio Jesus se revela a Saulo, né? Quando ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ali ele cai daquele animal onde ele está montado. A gente não sabe se é um cavalo, se é um camelo, o que é, mas ele cai daquele animal, ele cai no chão e já cai cego, né? E Jesus, né, fala com ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você não está perseguindo a igreja, está perseguindo a mim, né? Então Saulo, ele foi profundamente tocado. Então aqui, o que a gente está vendo aqui? Que mesmo nas perseguições, nós temos a oportunidade de falar das boas novas de salvação. As pessoas precisam ouvir as boas novas. Então, mesmo perseguido, né? A paz do Senhor, Viviane, Daniele Dias também entrou aí. Então, gente, em épocas de perseguição, a gente pode estar confiante porque Jesus venceu o mundo. Então, se Jesus foi perseguido, foi caluniado, foi blasfemado, o que a gente pode esperar como servo de Deus? Vai acontecer a mesma coisa, né? E Jesus, ele fala: eu venci o mundo, e se Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer. E aí no versículo 19 e 20, estou em Mateus capítulo 10, estamos indo para o versículo 19 agora. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porquanto não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Então, olha só, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês não se preocupem quando vocês forem levados ao sinédrio, aos tribunais, quando as pessoas perseguirem vocês e vocês forem levados e vocês terem que se defender. Não se preocupe com aquilo que vocês vão falar, tá? Não se preocupe. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em vocês vai ensinar aquilo que vocês devem falar naquele momento. Então, o Espírito Santo vai falar através de vocês. E essa promessa, ela se cumpriu, né? Vou dar um exemplo de onde essa promessa se cumpriu, lá em Atos 4, do 8 ao 14, né? Essa promessa se cumpriu porque quando os discípulos foram levados, né, e foram interrogados sobre a sua fé, eles disseram, né, com ousadia, eles falaram com ousadia de Deus, falaram com ousadia de Cristo. Então, essa e outras passagens da Bíblia revelam que toda vez que um servo de Deus era levado ao tribunal, o Espírito Santo enchia a boca do servo de Deus e ele podia falar. Aconteceu muito isso com Paulo, né? Paulo foi levado em vários tribunais, né, ao longo da sua vida, sua jornada cristã, e ele sempre tinha uma palavra certeira, uma palavra de Deus para falar com as pessoas que estavam interrogando Paulo. Então a gente não precisa ficar preocupado com isso. Só que esse versículo aqui, ele é muito mal interpretado por algumas pessoas. Eu mesma já vi algumas pessoas interpretarem esse versículo muito mal. Eles pegam esse versículo e dizem assim: a gente não precisa estudar a Bíblia, a gente não precisa ficar preocupado de ficar estudando teologia, aprendendo nada, porque na hora o Espírito Santo dá pra gente. Eu já ouvi, é uma coisa séria, tá, gente, isso. Eu já ouvi de pessoas, colegas de trabalho minha, que já trabalharam comigo em alguns lugares aí, né, que eu passei, da pessoa falar assim: a gente não estuda não, a gente abre a Bíblia,
e a passagem que abre, aí a gente prega naquela passagem ali, que a gente abriu ali naquele momento, a gente confia que o Espírito Santo vai dar a palavra pra gente naquele momento. Eu não concordo com isso, e nem é isso que o texto está dizendo aqui, tá? Algumas pessoas erroneamente pensam que isso significa que a gente não deve se preparar para ensinar as boas novas, porque Deus vai cuidar de tudo. Entretanto, as escrituras, elas ensinam que devemos sim conhecer a palavra e nos preparar para fazermos declarações sábias. Lá em Colossenses 4:6, eu vou achar aqui que eu não marquei, mas eu quero ler com vocês aqui, Colossenses capítulo 4, versículo 6, olha o que está dizendo aí. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, assim, esse é um texto, tem outros, tá? Que diz que a gente precisa sim ter uma palavra temperada com sal, e a gente precisa responder com mansidão aquelas pessoas que pedem razão da nossa fé. A gente só vai responder aquilo que a Escritura diz sobre a nossa fé se a gente estudar. Se a gente se debruçar sobre o texto, se a gente ler e meditar na palavra de Deus. Aqui, Jesus não está dizendo que é para a gente não se preocupar com o que a gente vai responder, mas não para deixar de crescer na graça e no conhecimento. Aliás, a Bíblia recomenda isso em muitas partes da Bíblia. Vocês precisam crescer na graça e no conhecimento, vocês precisam se alimentar, vocês precisam meditar na palavra de dia e de noite. Existem muitos textos na Bíblia que falam sobre isso. Então a gente não pode pegar um texto isolado, né? Eu sempre digo isso. Cuidado quando você vai pegar um texto isolado, porque a Bíblia interpreta a si mesma. É uma regra da hermenêutica isso, né? A Bíblia se interpreta a si mesma. Então você pega um texto e você vai em outros textos para confirmar aquilo ali. Você não pode pegar um versículo isolado e fazer desse versículo a sua teologia. Isso não existe, isso é errado, tá, gente? Nem na língua portuguesa se faz isso, tá? Nem num texto literário se faz isso. Você não pode pegar um texto e basear toda uma teologia em cima de um versículo só. Existem vários versículos que vão ter que corroborar com aquela ideia que está expressa ali. Então, quando Jesus fala assim, vocês não se preocupem, é assim, vai fazer a obra, vai falar de mim, vai pregar o evangelho, e quando vocês caírem num tribunal em alguma situação, pode deixar que o Espírito Santo vai dar a palavra para vocês. Não quer dizer que o crente não precisa estudar e se dedicar na meditação da palavra, tá? Não é isso. Versículo 23 diz assim, quando vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Esse versículo 23 aqui, Cristo está prevenindo os seus discípulos contra um martírio prematuro. Isso é muito importante, tá? Olha o que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Se vocês estão numa cidade pregando e estão perseguindo vocês, foge para outra. Se a perseguição chegar lá, foge para outra. Se a perseguição chegar na outra, foge para outra. Jesus está ensinando, tá, que eles não poderiam morrer prematuramente. Eles precisavam percorrer todas as cidades de Israel. Jesus está querendo dizer aqui, trazendo para o nosso tempo hoje, né, para a nossa vida hoje, que a gente tem muito trabalho para realizar, muitas pessoas para alcançar, então a gente não pode ficar perdendo tempo com situações que a gente não vai resolver. A gente precisa muito entender isso. Hoje os cristãos têm uma dificuldade de entender sobre a vida cotidiana, sobre a vida diária. Tem questão que você não vai resolver. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, tem situação que não é para você resolver. Por exemplo, Jesus está dizendo, o problema da perseguição você não vai resolver. Quando vocês forem perseguidos num lugar, vai para outro. Foi perseguido nesse lugar, vai para outro. Tem coisa que não dá para bater de frente. Vocês têm uma missão. Então, olha só, olha que entendimento, olha que palavra de sabedoria que Jesus está dando para os seus discípulos aqui. Isso vale para a nossa vida também, gente. Não perca tempo com guerras desnecessárias, tá?
Não perca tempo. Jesus está dizendo o seguinte: vocês têm uma missão. Vocês precisam pregar o evangelho a toda criatura. Vocês precisam percorrer primeiro as cidades de Israel e depois outros lugares. Então não dá para ficar perdendo tempo, nem em guerras desnecessárias. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, vocês precisam entender que algumas pessoas vão levar tempo para entender a identidade de Jesus. Deixa eu... Oi, quem tá aí? Deus abençoe vocês, tá? Vamos continuar aqui. Versículo 25 diz assim, olha: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos domésticos. O que Jesus está dizendo aqui? Que o príncipe dos demônios, ou das potestades do ar, que é Satanás, a gente sabe, o nome dele também é chamado de Beelzebu. O interessante é que algumas pessoas disseram que Jesus estava operando pelo espírito de Beelzebu. Uma coisa terrível, né, gente? De se fazer, mas eles fizeram. Então, os fariseus acusaram Jesus de ter usado o poder de Satanás para expulsar demônios. Lá no versículo 12, no capítulo 12, 24, em outros textos também. Isso chama a nossa atenção, né? Jesus está dizendo assim, olha, se eles fizeram isso com o pai de família, né? Jesus está dizendo, eles fizeram isso comigo, por que não farão com vocês? Então, como é que a gente pode trazer esse versículo para a nossa realidade? Primeiro, muitas vezes os bons serão chamados de maus. É o que mais tem acontecido nesse tempo, né, gente? Os valores estão todos invertidos. O mal está sendo chamado de bem e o bem está sendo chamado de mal. Se Jesus, que era perfeito, foi acusado de ser maligno, o que nós, como seguidores de Jesus, podemos esperar? Então, não fique no mundo da fantasia, na Alice no País das Maravilhas, achando que só pelo fato de você ser um cristão, você vai ser bem recebido em todos os lugares, as pessoas vão te aceitar, as pessoas vão concordar com você. Isso não existe, gente. O evangelho, por si só, ele é contra a cultura, né? Ele vai contra muitos valores e muita coisa que acontece aqui nesse mundo. Então, assim, com certeza, se você é um crente que segue a Bíblia, você é um crente que segue a palavra de Deus, você vai entrar em confronto muitas vezes. Você vai entrar em confronto, como Jesus falou, às vezes dentro da sua própria família, né? Porque às vezes você crê em Deus, você crê na Bíblia, você crê na palavra, e tem pessoas na sua casa que não creem e vai se opor a você. Às vezes você está furando a bolha, né, saindo de uma religião na qual você foi criado, porque você chegou ao conhecimento da verdade através da palavra, e as pessoas que estão na sua família não chegaram a esse conhecimento ainda. Então vai ter embate, vai ter luta, vai ter perseguição, né? Isso acontece, tá? Então a gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que só pelo fato de eu ser cristão todo mundo vai concordar comigo. Muito pelo contrário, né? Se eu estiver fazendo a coisa certa, seguindo os princípios de Jesus, em muitas situações as pessoas vão ficar contra mim, né? Vou dar um exemplo. Hoje em dia a sensualidade está muito aflorada, né? Os valores de família, os valores cristãos estão todos invertidos. Antigamente uma moça, ela se preparava, ela namorava, ela noivava e ela casava, né? Tinha toda uma preparação, independente se a pessoa era cristã ou não. Hoje a gente já não vê mais isso. Às vezes até em lares cristãos isso é complicado, né? As pessoas estão pulando etapas, namora, já vai pra cama com o namorado, né? Casa grávida, escondendo uma gravidez, não casa mais virgem, tanto as meninas quanto os meninos. Então esses valores estão totalmente trocados, né? Hoje, antigamente a pessoa casava com uma mentalidade: essa é minha esposa, eu vou ficar com ela para sempre, vou ficar casada com ela até que a morte nos separe. Hoje não. Hoje as pessoas casam e se separam como se estivesse trocando de roupa, né? Eu conheço pessoas que já estão no terceiro, quarto casamento. Meu Deus do céu. Sabe, assim, tu fica assim de boca aberta como os valores estão trocados na nossa sociedade. Então, quando você é crente e defende o que é certo, com certeza as pessoas não vão aceitar, né? Você defende a pureza, a santidade, você defende os valores bíblicos, o que está escrito na palavra de Deus, você defende os valores da moral, né, na sociedade, de fazer a coisa certa, de comprar e pagar. Você defende
você ser uma pessoa, honrar os seus compromissos, né? E muitas pessoas não defendem mais isso. Vai ter embate, de qualquer maneira. Então, se Jesus, que era perfeito, ele foi acusado de ser maligno porque as pessoas, elas não querem que as suas obras mais sejam reveladas. Então, elas vão perseguir aqueles que pregam sobre isso, ou que falam sobre isso. Normal, né? Então, versículo 29 ao 31 diz assim, olha, mas, aí diz assim, olha, portanto não temais, porque não há nada encoberto que não há de revelar-se, nem oculto que não há de saber-se. Isso aqui é um texto maravilhoso, né? Que Jesus está dizendo aqui. Aquilo que eu estou dizendo para vocês em trevas, dizei-os na luz. E o que vocês estão escutando ao ouvido, pregai sobre os telhados. Esse texto aqui também é bem interessante, essa interpretação, né? Jesus estava ali com seus discípulos. Muitas vezes, essas conversas eram bem íntimas com seus discípulos. Mas Jesus estava instruindo que quando ele não estivesse mais ali, isso que eles receberam no íntimo, no privado, eles tinham que espalhar. Eles tinham que falar. E pelo fato deles falarem sobre os telhados, né? Imagine, isso aqui é uma figura de linguagem, né, gente? Se você fala num local de cima, né? Você está no telhado falando. A tua voz vai longe, vai ecoar mais longe. É isso que Jesus está dizendo. Muitas conversas que Jesus teve com os seus discípulos no privado, os discípulos teriam que ter no público, né? Aquilo que eles estavam recebendo de ensinamento, eles tinham que ensinar. E por causa desse ensinamento, eles seriam rechaçados. Eles seriam perseguidos, tá? Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Que coisa forte que Jesus falou aqui, né? Que coisa forte. Muita gente pula esse versículo aqui. Foi Jesus, o próprio Jesus que falou, tá, gente? A gente não precisa ter medo da pessoa que vai tirar só a nossa vida, tá? A gente não precisa ter medo, é isso que Jesus está dizendo. Não fique com medo da pessoa que pode tirar só a tua vida carnal, só o teu corpo, só pode matar o teu corpo. Vocês precisam temer aquele que pode matar o corpo e fazer perecer a alma no inferno. Tem gente que acha que isso aqui tá falando do diabo. Não tá, não. Tá falando do próprio Deus. Tá? O diabo não manda ninguém pro inferno. Ele não tem autoridade para mandar ninguém pro inferno. Nem pro céu. Ele não tem autoridade. Todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. E debaixo da terra. Quem organiza para onde as pessoas vão é o próprio Deus. É o próprio Jesus. As pessoas escolhem em vida, né? Para onde elas querem ir. Se a pessoa se rendeu a Cristo, seus pecados foram cancelados e apagados, ela tem uma eternidade com Deus. Agora, se ela não se rende a Cristo, ela não pode entrar no céu. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Então, quando ele fala aqui, ó, vocês não precisam temer quem vai tirar a vida de vocês, vocês precisam temer quem pode tirar a vida de vocês e lançar a sua alma no inferno. Não é o diabo não, tá? Isso aqui é o próprio Deus. E aí ele fala no versículo 29, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do nosso Pai. Jesus está dizendo o seguinte, vocês só vão quando for a hora de vocês. Vocês vão fazer, vocês vão cumprir a missão de vocês. Eu sei de tudo que acontece. O Pai de vocês, o nosso Pai, né? Jesus está dizendo ali, ele sabe tudo sobre vocês, até os pardais. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cai por terra sem a permissão do meu Pai. Aí ele fala assim, olha, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Jesus está dizendo o seguinte, vocês têm muito valor para Deus. O valor é tão grande que Deus enviou o seu único filho para morrer, para nos salvar. Isso está escrito lá em João 3,16, né, gente? O textuário da Bíblia. Então, Deus atribui muito valor a nós. Então, a gente não deve temer ameaça, a gente não deve temer provação difícil. Nada, nenhuma situação pode abalar o amor que Deus sente por nós. Nenhuma situação pode abalar o amor que Deus sente por nós. Nem tirar o Espírito Santo de dentro da gente. É isso que Jesus está querendo dizer. A pessoa pode tirar a sua vida,
né? Ela pode dar um tiro e você morrer. O seu corpo físico morreu, mas a sua alma está viva com Deus. Ninguém tem o poder de nos tirar da presença de Deus. Ninguém tem esse poder. Ninguém, nem a morte, nem o inferno, nem o demônio, ninguém. Ninguém tem o poder de nos arrebatar da mão do nosso Senhor. E é isso que ele está dizendo aqui para os seus discípulos. Deus não vai remover os nossos problemas. É outra realidade que a gente precisa entender. Tudo está escrito na Bíblia, gente. Só erra quem quer. Deus não vai remover. Não é pelo fato de que eu aceitei a Cristo, que eu estou na presença de Deus, que Deus vai tirar todos os problemas na minha vida. Esquece, Deus não vai tirar. Deus não vai remover. O nosso teste vai ser como a gente vai se comportar diante dos problemas. Como eu, como crente, como salva, como pertencente ao Senhor, vou me comportar diante desse desgaste natural. Como eu vou me comportar diante das dificuldades. Como eu vou me comportar diante das pressões cotidianas. Muita gente não passa no teste. Tem gente que não passa no teste, né? Por qualquer coisa ele negocia, né? Igual Esaú negociou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Muita gente negocia princípios eternos pelo material. Não é isso que Deus quer. Que possamos estar firmes, seguros em Cristo, sabendo que a nossa vida vale muito e que ninguém pode nos afastar do amor de Jesus. No versículo 34 ele continua. Ele fala assim, olha, no 32... Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esses dois textos aqui fazem cair por terra a hipergraça, né? As pessoas dizem aí, uma corrente teológica que diz que a gente pode fazer tudo, que tá tudo certo. Que Deus nos ama e que a gente vai pro céu assim mesmo. Que a graça supera tudo isso. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Aquele que me confessar diante das pessoas, né, diante dos homens, eu vou confessar ele também, diante do meu Pai. Agora, aquele que me negar, eu também o negarei. Não dá para tirar essa parte da Bíblia, tá, gente? Tá escrito, eu tô lendo aqui com vocês, não tem como tirar essa parte da Bíblia. Então, é o que eu falo. Você não pode pegar um versículo isolado e basear toda uma teologia num versículo isolado. A Bíblia se interpreta a si mesma. E Jesus continua. Não cuideis que eu vim trazer paz para a terra. Olha só, gente. Isso aqui também acaba com muita teologia barata aí também. Olha o que Jesus falou. Eu não vim trazer paz sobre a terra. Eu vim trazer espada. Tá? Eu vou explicar isso aqui. Eu vou explicar esse texto aqui. Eu vim trazer espada, não vim trazer paz. Jesus não está dizendo que a guerra é uma coisa cristã. Jesus não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte. A partir do momento que você escolhe o seu lado, o lado de Deus, a guerra vai se levantar contra você. É o que ele fala aqui, ó. Eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. O que Jesus está orientando seus discípulos? Em algumas situações, o que vai acontecer? Os seus inimigos vão estar dentro da sua própria casa. Porque tem pai que não vai aceitar que o filho foi para a igreja. Tem marido que não vai aceitar que a mulher foi para a igreja. Tem mulher que não vai aceitar que seu marido foi para a igreja. Foi procurar Jesus. Tem nora que não vai aceitar. Tem sogra que não vai aceitar. Tem irmão que não vai aceitar. Então, gente, Jesus está dizendo aqui, não sejam ingênuos. Em alguns momentos, isso vai acontecer. Tá? Jesus não veio trazer o tipo de paz que ignora as diferenças em favor de uma harmonia superficial. Conflitos e discordâncias surgirão entre os que escolhem seguir a Cristo e aqueles que preferem seguir outro caminho. Então vai ter conflito, vai ter desarmonia, vai ter problema, discordância, gente. Às vezes dentro da própria casa. Porém, a gente sabe que um dia todos esses conflitos serão resolvidos. Eu não estou dizendo que Jesus não seja a nossa paz. Jesus é a nossa paz. É a paz que excede todo entendimento. Lá em Isaías 9:6 diz, né? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que você pode estar vivendo o teu maior drama, o teu maior conflito. Você deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, porque sabe que Jesus é a tua paz. Mas Jesus está explicando aqui que não é pelo fato de você ter Cristo, ter a paz dentro do seu interior, que não vai ter desavenças no seu exterior ou no seu ambiente. Vai, em alguns momentos, ter conflitos no seu exterior, tá? É isso que Jesus deixa claro aqui. E aí, no versículo 37, ele dá conta de uma realidade. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, Jesus, ele não enganou ninguém. Quando ele chama os seus discípulos, quando ele dá uma missão para os seus discípulos, ele não engana ninguém. Ele diz tudo o que ia acontecer. E ele fala assim, o compromisso do cristão pode separar amigos e entes queridos. Você está preparado? É isso que Jesus está dizendo. Você está preparado para ficar sem a sua irmã ou sem o seu irmão por causa de conflito? Pela fé? Por amar a Deus e por amar a palavra? Você está preparado para perder pai e mãe por causa da sua fé? É isso que Jesus está dizendo. Jesus, ele não quer ninguém descompromissado. Não é que a gente não vá mais amar o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossa família. Mas o nosso amor a Cristo tem que estar acima de todos os outros amores. Todos os outros amores. Então, Jesus aqui, ele não está encorajando a desobediência. Não. Ele não está encorajando desobediência aos pais. Ele não está encorajando conflitos dentro de casa. Apenas ele está mostrando que a sua presença exige uma decisão e um posicionamento. E tem muita gente hoje que não quer mais se posicionar. Ele negocia tudo. Então, gente, a gente tem que entender o nosso chamado e a nossa missão. Eu tenho um compromisso com Deus. E esse compromisso com Deus vai ter que me fazer negar algumas coisas. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu não vou poder aceitar qualquer convite. Eu não vou poder ir a qualquer lugar. Tá entendendo? Eu não posso negociar minha fé por conta de manter a paz com as pessoas. Tá? Então, vou dar um exemplo. Eu, Alessandra, não escuto música secular. Claro, se eu estiver na rua, alguém estiver tocando uma música na rua, eu sou obrigada a escutar. Mas estou dizendo, colocar no meu rádio, na minha playlist, no meu celular, uma música que não agrada a Deus, eu não faço, eu não vou fazer isso. Então eu não negocio isso, entendeu? Na minha casa, as minhas festas, não vai ter música do mundo, música secular, não tem. Tem música cristã de boa qualidade, não tem música do mundo. Aí eu não posso negociar isso, e as pessoas que convivem comigo já sabem. Vou fazer uma festa de 15 anos, fazer um casamento. Já sabe que não vai ter música do mundo lá. Não é legal? Então nem vai. Dispensa então. Você fica na sua casa, não compareça, porque não vai ter. Eu não bebo, eu sou cristã, eu não bebo bebida alcoólica. Nem eu, nem meu marido, nem ninguém na minha casa. Na minha festa não vai ter bebida alcoólica. Mas poxa, mas eu bebo, poxa, eu sou da sua família. Legal, você vai ter que entender que na minha casa não tem bebida alcoólica, nas minhas festas não vai ter bebida alcoólica também. Eu não vou negociar para manter a paz com ninguém. O meu compromisso com Deus está acima de qualquer outro compromisso. É isso que as pessoas hoje não entendem. Elas negociam tudo, tá? Então, Jesus está dizendo aqui, pelo fato de umas pessoas seguirem a ele e outros não, vai ter divergência. Vai ter divergência na sua casa, vai ter divergência no seu local de trabalho, né? Porque as pessoas vão tentar impor alguma coisa a você e você não vai aceitar por causa da sua fé. Então, eu não vou fazer nada que contrarie a minha fé. Graças a Deus, ainda estamos num Brasil que tem uma Constituição que garante o teu direito de culto e de fé. Então, eu não sou obrigada a fazer nada que contrarie a minha fé. Isso está escrito em Constituição, tá?
e eu já ando com a Constituição escrita lá, os parágrafos, tudo certinho, na minha agenda, no meu caderno. Por quê? Se a pessoa falar, não, você tem que fazer. Não, tem que fazer não. Se está contra a minha fé, eu não tenho que fazer. A Constituição me dá esse direito, tá? Então, vai ter divergência. Vai ter divergência na sua vizinhança, vai ter divergência no seu local de trabalho, vai ter divergência na sua família, porque princípios cristãos não se negociam. O que está escrito, está escrito. Então, quando a gente toma a nossa cruz, a Vivi tá colocando aí, ó, entra a questão do nada a ver. É isso aí, Vivi, é isso aí. Muito bem colocada essa frase sua aí. Né? Hoje em dia as pessoas dizem que não tem nada a ver. Tem nada a ver, né? Essa palavra tá na boca de muito crente aí, né? Porque quem não é crente já tá no mundo mesmo, né? A pessoa tá lá, não segue princípio nenhum. Mas quando a gente conhece a palavra, fica muito difícil de ficar negociando princípios quando a gente conhece a Bíblia. Não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver. Se a Bíblia diz que não, é não. Não tem como negociar. Que concordância há entre a luz e as trevas? Né? Que concordância há entre Deus e Belial? Não tem concordância. Não tem concordância com luz e com trevas, gente. Não tem concordância. Então a gente não pode abrir mão dos nossos princípios. Então quando a gente toma a nossa cruz para seguir Jesus, os nossos valores morais, os nossos alvos espirituais vão fatalmente nos separar dos interesses desse mundo. Vão nos separar. Mas a nossa prioridade sempre deve ser Deus, tá? E aí, por que Jesus fala assim, olha, aquele que não deixar pai, mãe por amor de mim, não é digno de mim? Por que Jesus falou isso? Porque tem muita gente que coloca o amor próprio ou o amor da sua família como desculpa para não servir a Deus como ele deve ser servido. Sabe? Ah, eu tenho 2 filhos na minha casa que não são crentes. Aí eles escutam funk no último volume e a mãezinha e o paizinho deixam. A mãezinha e o paizinho crente deixa. Ah, não, porque meus filhos, né? Eles não são crentes e não são obrigados a ficar escutando hino. Não são obrigados? Mora na sua casa. É você que paga as contas. Estão sob o seu teto, são de menores e não são obrigados, que isso? Então a gente vê muito isso, né? A gente vê muito isso. Não, mas olha só, eu não bebo, mas eu vou fazer uma festa aqui, meu filho está fazendo aniversário e como ele bebe, ele não é crente, eu deixei ele ter bebida aqui na festa. Então as pessoas estão sempre negociando por causa do amor aos filhos, por causa do amor ao marido, por causa do amor à mãe ou pai, né? Então as pessoas usam o amor da sua família como desculpa, ou o seu próprio amor próprio como desculpa para não servir a Deus como ele deve ser servido. E muitas vezes a gente não pode nem falar, né? A gente não pode nem comentar nada que a pessoa fica chateada. Né? A gente tem visto muita coisa, sabe, gente? Né? Não é questão de ser, quer ser mais santo que todo mundo. Não, gente, é a palavra de Deus. Tá? É a palavra de Deus. A Bíblia fala que a gente tem que ser quente ou frio. O morno, Deus vai vomitar da sua boca. Deus não aceita meio do caminho. Deus não aceita em cima do muro. Ou você é ou você não é. O que Jesus falou? Aquele que não tomar a sua cruz não é digno de mim. Aquele que não renunciar a si próprio, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, não é digno de mim. Não foi eu que falei isso, foi Jesus que falou. Entendeu? Então, às vezes, a gente vai precisar renunciar à nossa própria vontade, o nosso próprio eu. A gente vai ter que renunciar, gente. Se a gente quiser servir a Deus como deve ser servido, né? A gente vai ter que renunciar. Então, assim, eu sou uma pessoa considerada meia chata, né? Já me chamaram de radical, já me chamaram de quadrada. Você é muito quadrada, você é muito dinossáurica, você está na era dos dinossauros. A gente não pode ser assim, levar tudo a ferro e fogo, não. Já ouvi muita gente falar isso pra mim, mas eu não tô nem aí. Eu tô aqui, ó.
Eu tô de acordo com a palavra. Ah, você é santarrona, você é santinha, você nunca erra. Não, gente, eu erro, sou uma pessoa humana como qualquer outra. Mas eu tô lutando para seguir a palavra de Deus. Tô lutando para fazer a vontade de Deus. Então, o princípio não se negocia. Se eu tiver errado, eu tenho que me consertar, eu tenho que me corrigir e eu tenho que entrar na forma de Deus. Não tem negociação com princípios bíblicos. Não existe negociação. E a Bíblia está recheada de textos assim. Você vê quando Moisés sobe o monte para Deus dar para ele os 10 mandamentos, né? Colocar aí a sua lei nas tábuas de pedra. Moisés demora. O que acontece lá embaixo? O que o povo fala? Não, Moisés está demorando. E aí eles querem um bezerro de ouro para adorar. O que Arão faz? Negocia. Cede à pressão do povo, pega, né, os utensílios de ouro, cada um traz um pouquinho, porque para pecar todo mundo ajuda, né, gente? Para fazer a coisa certa é difícil, mas para fazer o errado, vem galera, um monte de galera. A galera veio toda trazendo seus utensílios, uma tirou brinco, outra tirou bracelete, outra tirou, e fundiram aquele ouro todo e fizeram um bezerro de ouro e começaram a ficar cantando ali, adorando aquele bezerro de ouro. Quando Moisés está descendo do monte, ele escuta o barulho. Josué está no pé do monte, ele escuta o barulho. Ele fala, ó, povo, Deus já falou com ele, ó, o povo está lá, ó, já está pecando lá embaixo. E realmente, quando ele desce, o povo já está lá nas orgias, né? Não era hino que estava tocando lá em volta do bezerro de ouro, não, gente. Não era hino, não. Moisés mesmo falou, aquilo ali não é barulho de celebração, não. Aquilo ali já é, ó, o pecado do povo lá, ó. Olha o barulho, olha o som. Esse som aí não agrada a Deus, não. Tá lá, gente, tá escrito na Bíblia. Só não aprende quem não quer, né? E por causa daquele acontecimento, Moisés quebra as tábuas da lei. Um monte de gente que estava ali morreu, né? Por causa da sua rebelião contra Deus, morreram, né? E isso é só um exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Então, não é porque eu estou no mundo que eu tenho que me contaminar com o mundo. Daniel, o livro de Daniel é uma benção, é um livro apocalíptico, é um livro de revelação das últimas coisas, mas o que fica pontuado no livro de Daniel é o seguinte: chega um jovem ali em Babilônia e não se contamina. Eu não vou participar da mesa do rei. Eu não vou me contaminar. Daniel não se contaminou mesmo, tá? Nem ele, nem os seus amigos. Foram jogados na fornalha de fogo ardente. Falaram, se Deus livrar a gente, vai ser bom. Agora, se ele não livrar, a gente vai morrer. Mas a gente não vai se dobrar a estátua nenhuma. Inclusive, eu tenho uma live falando sobre isso, né? Essa questão da adoração, né? E para eles adorarem, o que eles tinham que ouvir? Música. Tinha uma música tocando. Quando vocês escutarem o som, vocês se dobram, se ajoelham, tá? Então, não houve negociação, não tem negociação, gente. Com princípios bíblicos não existe negociação. Então, hoje a gente vê de tudo, né? A gente vê crente colocando foto, fazendo vídeo com música do mundo, né? Música secular, pagode, música internacional, música MPB, e os crentes tá igualzinho o pessoal do mundo, tá tudo igual, não tem diferença, né? Do jeitinho que o mundo tá, os crentes estão também. Eu não acho isso normal, nunca vou achar, não entendo como isso pode acontecer, né? Tanta música bonita no gospel, né? Tanta música bonita, tanta letra bonita. Se você não gosta do nacional, tem internacional também, gospel internacional. Tem música cristã em espanhol, tem música cristã em italiano, tem música cristã em inglês. Tanta música de boa qualidade. Por que botar uma música secular no vídeo que eu faço, numa foto que eu faça, sabe? Tá tudo assim, tá tudo igual. A gente vai em festa de crente aí, que o pastor dá a bênção lá pro casal, daqui a pouco vai todo mundo pro salão de festa, e rola Anitta, e rola Safadão, o L Safadão, rola tudo, entendeu? Então, as pessoas estão vivendo no mesmo nível do mundo. Eu não acho isso normal, não é normal isso, né? E as pessoas acham tudo normal, né? As pessoas estão negociando. Então essas partes da Bíblia, eu não sei o que estão fazendo com essas partes da Bíblia. Deve estar arrancando da Bíblia, né? Porque está escrito aqui, Jesus foi bem claro, não existe negociação, tem que ser negar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Não existe negociação,
Tá escrito, tá tudo escrito aqui. Então a gente está vivendo o tempo do fim, né? Estamos estudando o livro de Mateus e quando chegar lá no capítulo 24, gente, a gente vai aprender muita coisa. Muita coisa. Por isso que a gente precisa estar estudando sempre a palavra de Deus tem que habitar abundantemente dentro de nós, para que não sobre espaço para nada disso. Muita gente vivendo aí no problema, na dificuldade, e não sai nunca, estão num loop sem fim. Por quê? Porque dão legalidade ao inimigo. Não adianta ir para a igreja 2 vezes na semana, gente, e durante o restante dos dias viver como um ímpio vive. Faz tudo que um ímpio faz, escuta tudo que um ímpio escuta. As atitudes todas iguais, dão legalidade para o mundo espiritual e depois fica sofrendo. Entendeu? E depois fica sofrendo. Aí não tem oração, não tem jejum que resolva isso. Se a pessoa não assumir um compromisso com Deus, né? Beelzebu, apareceu a palavra Beelzebu aqui na live da gente, né? Aqui, capítulo 10 de Mateus. Beelzebu é o senhor das moscas. Beelzebu é o senhor das moscas. E onde que tem mosca? Onde tem lixo. E onde tem lixo? Onde Deus não está. Porque onde Deus está, o inimigo não tem vez. Ele não pode ficar num lugar onde Deus está. É por isso que a nossa vida tem que ser preenchida o tempo todo com a palavra de Deus. O tempo todo com a palavra de Deus. Sabe? É fazer da nossa casa um ambiente do céu. Para não deixar o inimigo entrar na nossa vida. Porque o inimigo só quer uma brechinha assim, gente. Precisa abrir uma porta para ele, não. Dá só uma brechinha. Ele entra pela brechinha e faz miséria na tua vida. Então, vamos viver debaixo da presença de Deus. Esse ano, 2026, se você faz uma lista de coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, coloca como prioridade servir a Deus melhor. Eu quero servir a Deus melhor. Eu quero ser um crente melhor. Sabe? Coloque esse propósito no teu coração, você vai ver que tudo vai dar certo. Não adianta. Inverter a ordem não dá certo. Tem gente que quer buscar um monte de coisa e deixa Deus em último lugar. Nunca vai dar certo. Faz o contrário. Faz o que a Bíblia diz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não dá para mudar essa ordem, gente. Quem está mudando a ordem está quebrando a cara toda hora aí. Toda hora tá quebrando a cara. Vive uma vida sem propósito. Vive uma vida miserável. Essa que é a realidade. Sabe? Se você continuar deixando Deus em último lugar, não espere uma vida vitoriosa. Não vai ter. Toda hora o inimigo vai colocando as patas na tua vida. Toda hora o inimigo vai se meter na tua vida. E você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Sozinho você não dá conta. A gente precisa de Deus. Então fique debaixo da mão de Deus. Fique debaixo das asas de Deus. Fique debaixo da palavra de Deus. Para ter uma vida de bênção, de sucesso. Preste atenção em quem você ouve. Gente, tem gente que não tem condição nenhuma de dar um conselho. E você vive pegando conselho com gente terrível. Gente que não tem compromisso com a palavra, gente. Preste atenção, até para você pedir um conselho, você tem que saber a pessoa que você vai pedir o conselho. Sabe? Uma pessoa que vive na derrota não tem nada para te ensinar. Uma pessoa que só vive de derrota em derrota, ela não tem nada para te ensinar. Sabe? Então a gente precisa colocar a nossa vida no prumo, para que Deus possa agir. Quando você está no centro da vontade de Deus, eu sempre digo isso, gente, você precisa orar 1 hora, não. Você precisa ficar orando 2 horas, não. Você ora com propósito, fala, Senhor, estou aqui, estou no centro da tua vontade, preciso disso, 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 disso. O Senhor nos dá. O Senhor coloca cada coisa no seu lugar. Se Deus vê um compromisso na tua vida, nada vai te faltar. Você vai andar debaixo da bênção, debaixo da nuvem. Tá às vezes no deserto, mas a nuvem está ali te cobrindo. Você não vai ficar com sede, você não vai ficar com fome, nada vai te faltar. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Deus vai abrir portas para você. Agora a pessoa não quer compromisso. Um dia é crente, um dia não é. Um dia tá na igreja, outro dia tá escutando música do mundo. Sabe? Um dia vai pra escola dominical, outro dia tá vendo porcaria no celular ou na televisão. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que saber de quem a gente é. A gente tem que fazer nossas escolhas. A gente tem que decidir. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Aquele que quiser vir após mim. Olha o que Jesus falou. Aquele
que quiser, é uma decisão. Agora, se você está, faça direito. Segue Jesus direitinho, porque Deus, ele é uma benção. Jesus é uma benção. Quando você assume o compromisso com ele, Deus levanta... Gente, Deus abre porta onde não tem. Deus abre caminhos. Deus abre caminho no meio do mar. Deus usa pessoas para te abençoar. Sabe? Não tem nada que Deus não faça quando você está debaixo da bênção. Quando você está debaixo de obediência. Quando você está debaixo da tua missão. Faz isso, gente. Coloca a propósito. Senhor, eu quero ser um crente melhor em 2026. Eu preciso ser um crente melhor. Me ajuda a ser um crente melhor. Pede ajuda. Porque não é fácil não. Mas pede ajuda ao Senhor. Experimenta entregar toda a tua vida. Toda a tua vida. Todas as áreas da tua vida. Experimenta entregar para Ele. Você vai ver como é diferente. Eu sou testemunha disso, gente. Eu sou testemunha disso. Sabe? Eu não sou perfeita, ninguém é. Uma lição, a senhora é perfeita, não sou. Erro, cometo, tenho falhas também. Quando falho, vou para os pés do Senhor, peço perdão. Mas o meu objetivo é seguir a Jesus o tempo todo. Toda hora, todo dia, todo momento. Meu prazer está na casa do Senhor. Meu prazer é estar lendo a palavra. Meu prazer é estar louvando ao Senhor. Esse é o meu prazer. E quando a gente tem prazer em Deus, Ele tem prazer em nós também. Não tem nada que um pai não possa fazer por um filho obediente, gente. Não tem nada que Deus não possa fazer. Então, que essa palavra fique guardada na tábua do teu coração e que você possa trazer essa palavra para a prática da sua vida. Traz ela para a prática da sua vida, que com certeza Deus tem muita coisa boa para fazer por nós e através de nós. Que a gente possa ser um canal da bênção de Deus, né? Porque a bênção, ela transborda. Deus nos abençoa tanto, daqui a pouco aquilo transborda para outras pessoas. E é isso que Deus quer fazer. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um final de sábado abençoado, um domingo abençoado na presença dEle. Semana que vem vamos estar aqui, querendo Deus, continuando a estudar o livro de Mateus. Estamos no capítulo 10, vamos terminar os versículos aí do capítulo 10. Se você chegou agora, depois assiste a live dele no início. Deus abençoe vocês, Jéssica, Yuri. Deus abençoe todo mundo que conseguiu estar aqui ao vivo, tá bom? E se você gostou dessa live, se Deus falou no teu coração, toca nesse aviãozinho aí, ó, e manda essa live para alguém. Deus te abençoe.